Um milionário viu a faxineira sendo humilhada em um encontro às cegas, e sua reação a deixou sem palavras. Antes de começarmos a história, deixe um comentário dizendo de qual cidade você está assistindo. E, no final, não se esqueça de avaliar a história de 0 a 10. Aproveite a história. Kate Morris ajustou o vestido preto emprestado da amiga pela 5ª vez em 10 minutos. O nervosismo em seu estômago crescia como borboletas fazendo acrobacias no restaurante mais chique em que ela já havia entrado. Lá estava ela, com a maquiagem borrada pelo calor intenso de Miami e saltos apertados que pareciam um instrumento de tortura medieval. Relaxa, Kate. É só um encontro às cegas, sussurrou para si mesma, girando o anel barato no dedo. O que poderia dar errado? Seu encontro às cegas, Ryan, chegou com 30 minutos de atraso. Ela já havia bebido 3 copos de água e fingia responder mensagens que não existiam. Mas então ele apareceu, alto, bem vestido, cabelo penteado para trás, usando perfume em excesso. Sua expressão, no entanto, desapareceu no instante em que a viu. Ele parou na porta, olhou em volta como se procurasse uma saída de emergência emocional, e em seguida, caminhou até a mesa com um sorriso forçado. Kate, disse ele, puxando a cadeira sem sequer cumprimentá-la direito. Olá, fico feliz que você tenha vindo, ela respondeu, tentando soar natural. Ryan sentou-se, olhou em volta com visível desconforto, e em seguida, examinou-a de cima a baixo. Olha, não era bem isso que eu esperava. Seu perfil dizia que você tinha um estilo elegante, divertido e clássico. Eu pensei que você seria, sei lá, diferente. Kate forçou um sorriso. Sou divertida e elegante, dependendo do dia. Talvez hoje não seja o melhor exemplo. Ele riu, mas não de forma amigável. E esse vestido parece uma cortina de motel. Ela engoliu em seco. A piada nem era criativa. Quase não vim, disse ela. Pensei que talvez. Você deveria ter seguido esse instinto. Kate piscou. Com licença. Olha, continuou Ryan, ajustando os botões de punho. Você parece legal, mas claramente não faz parte do meu círculo social. Você não combina comigo. Sabe? Você parece meio que um ou uma. Você não terminou, completou uma voz masculina calma atrás dele. Uma faxineira. Ryan se virou, confuso. Kate também. E lá estava ele, Dylan Brooks, morador do apartamento PH1, o homem mais rico do prédio onde ela limpava elevadores e aspirava carpetes desde que se mudou para Miami. Dylan vestia uma camisa social com as mangas arregaçadas e o blazer apoiado no ombro. Ele sorriu com uma calma que carregava uma aura de veneno polido. Com licença, disse ele, mas esta mesa está reservada para pessoas educadas. Desculpe, e você é? Ryan se levantou, sem entender. Um cavalheiro, aparentemente algo raro por aqui, respondeu Dylan. E por coincidência, sou cliente assíduo deste restaurante. Ryan franziu a testa. Olha, eu não sei o que está acontecendo aqui, mas estou tentando marcar um encontro. Tentando? Dylan deu uma risada baixa. Humilhar uma mulher não faz parte de um encontro. É pura covardia. Kate ficou paralisada. O restaurante ficou parcialmente silencioso. Algumas mesas próximas começaram a prestar atenção. Escuta aqui, bonitão, começou Ryan, perdendo o charme. Isso não é da sua conta. Você tem razão. Dylan olhou para Kate e estendeu a mão. Mas se ela aceitar, isso pode se tornar problema meu. Kate hesitou por 2 segundos. Então, num impulso que nem ela mesma compreendia, pegou na mão dele e se levantou. A propósito, disse Dylan, virando-se para o garçom, mesa para 2. E, por favor, acompanhe este senhor até a saída. Parece que ele deixou as boas maneiras na porta. Enquanto Ryan fervia de raiva e era gentilmente conduzido à saída, Kate, ainda segurando a mão de Dylan, tremia levemente. Você não precisava, ela começou. Eu tive que fazer isso, ele interrompeu com um sorriso quase tímido. Afinal, eu te reconheci.
Ela mordeu o lábio, dividida entre o alívio e a incerteza sobre para onde olhar. Eu nem sabia que você tinha me notado. Claro que sim. Toda terça-feira você canta alto no corredor enquanto limpa o carpete no 8º andar. Difícil de esquecer. Kate soltou uma risadinha. Surpresa. Era o rádio. E a voz também. Ele piscou. Então, você aceitaria jantar comigo? Mas eu não tenho dinheiro para isso. E eu? Já paguei caro por muita coisa ruim na minha vida, Kate. Hoje à noite, prefiro investir em boa companhia. E foi assim que o pior encontro da vida dela se transformou em algo inesperado. Assim que se sentaram, Kate sentiu que algo incomum estava acontecendo. E não era apenas o vinho que estava sendo servido. Foi como se, pela primeira vez em muito tempo, alguém a olhasse sem filtros, sem julgamentos, sem medo de rótulos. E ela não fazia ideia de onde isso a levaria. O jantar que começou como uma forma de resgatar a boa vontade de alguém rapidamente se transformou em algo que Kate jamais esperava. Uma sessão de comédia improvisada. Dylan tinha um jeito peculiar de fazer perguntas, não as perguntas usuais de um primeiro encontro, como o que você faz da vida, ou qual é o seu signo. Não, ele perguntou coisas como: se você pudesse escolher um superpoder, mas ele só funcionasse às terças-feiras, entre 14 horas e 15 horas, qual seria? Kate quase se engasgou com o vinho. Sério? Essa é a sua estratégia de conversa? Estratégia? Dylan fingiu estar ofendido. Isto é ciência social pura. Estou mapeando sua personalidade através de cenários hipotéticos absurdos. Ah, então isto é uma experiência, disse Kate, arqueando uma sobrancelha. Que romântico! Funciona melhor do que perguntar sobre ex-namorados ou planos de carreira. Essas são conversas para pessoas normais. E nós não somos pessoas normais. Dylan olhou em volta do restaurante elegante, depois para Kate com seu vestido emprestado e, finalmente, para si mesmo. Uma faxineira e um milionário jantando depois que ele expulsou o encontro desastroso dela. Kate, se isso é normal, então eu sou astronauta. Ela riu alto demais, fazendo com que algumas pessoas virassem a cabeça. Desculpe, mas você tem cara de astronauta, daquele tipo que se perde no espaço e esquece como voltar para a Terra. Ei, protestou Dylan. Eu sei exatamente onde estou. Tem certeza? Por que você vai jantar com uma mulher que tem $5 na bolsa e pegou sapatos emprestados da vizinha? Os sapatos são emprestados. O vestido também. Na verdade, a única coisa que é minha aqui é a roupa íntima. E mesmo essa é questionável. Dylan quase cuspiu o vinho. Kate Morris, você acabou de quebrar todos os protocolos de conversação educada que aprendi em 28 anos de vida. Protocolos são superestimados, disse ela, cortando o bife com uma elegância que contrastava com suas palavras. Além disso, se você quisesse ser educado, teria jantado com aquela loira de silicone que eu vi saindo do seu apartamento semana passada. Você viu Vitória saindo? Difícil não notar. Ela usava saltos tão altos que parecia estar andando sobre pernas de pau, e o perfume dela chegou ao elevador 2 andares antes dela. Dylan riu, balançando a cabeça. Você é observador? Ah. Sou paga para ser invisível, então tenho tempo para observar, disse Kate, dando de ombros. Por exemplo, eu sei que você fala sozinho no chuveiro porque eu te ouço quando limpo o corredor, e que você só come cereal no café da manhã porque é o que eu mais vejo no seu lixo. Isso é um pouco assustador. Ou útil. Imagine ter alguém que conhece todos os seus hábitos estranhos e ainda assim não te julga. E quais são os meus hábitos estranhos? Kate fez uma pausa dramática, como se estivesse fazendo uma lista mental. Você conversa com suas plantas. Você tem um abacaxi de pelúcia na sua cama. E você usa cuecas com estampa de pizza. Dylan parou de mastigar. Como você sabe sobre as roupas íntimas? Eu recolho a sua roupa suja, lembra? Kate sorriu maliciosamente. E, só para constar, as piadas sobre hambúrgueres são as mais engraçadas.
Isso é uma invasão de privacidade. Isso é trabalho doméstico. Não é minha culpa se você tem o guarda-roupa de uma adolescente rica. Eu gosto de roupas íntimas divertidas. Isso me torna interessante. Isso faz de você alguém com problemas de amadurecimento, Kate riu. Mas pelo menos são edições bonitinhas. A conversa prosseguiu assim, Dylan tentando manter a dignidade enquanto Kate, metodicamente, desmontava cada tentativa dele de parecer sofisticado. Era como ver alguém tentando construir um castelo de cartas durante um terremoto. Posso fazer uma pergunta séria, disse Dylan quando a sobremesa chegou. Você pode, mas não posso prometer uma resposta séria. Por que você aceitou jantar comigo? Depois do que aconteceu com aquele idiota, você podia simplesmente ter ido embora. Kate Mexu Su Tiramisu. Pensativa. Por que você fez algo que ninguém fez por mim em muito tempo? O que é isso? Você me defendeu sem querer nada em troca. Pelo menos, espero que você não queira nada em troca. Apenas a sua companhia. Você já tem isso. Então estamos quites. Quando o jantar terminou, Dylan insistiu em levar Kate para casa de carro. Seu carro era tão sofisticado quanto se esperava, mas ele dirigia como uma pessoa normal, não como alguém tentando impressionar. Obrigada pelo resgate, disse Kate quando chegaram à sua modesta casa, e pela comida, e por me fazer rir. Obrigado por me lembrar que eu realmente tenho senso de humor, respondeu Dylan. Às vezes, em meio a toda a seriedade corporativa, eu me esqueço disso. Kate saiu do carro, acenou e subiu para seu pequeno apartamento, ainda assimilando a noite surreal que acabará de viver. Na manhã seguinte, o telefone dela tocou cedo, muito cedo. Kate respondeu com voz sonolenta. Kate Morris, disse uma voz feminina formal. Esta é ela. Aqui é Ellen Rodrigues, da administração da Ocean Tower. Estamos ligando para informar que seus serviços não serão mais necessários a partir de hoje. Kate sentou-se na cama, completamente desperta. O que você quer dizer? Eu fiz alguma coisa errada. Trata-se apenas de uma reorganização interna. Seu pagamento final será depositado até o final da semana. Mas Ellen, preciso saber o motivo. O telefone desligou. Kate olhou fixamente para aquilo como se tivesse acabado de levar um tapa na cara. Ela ficou encarando o telefone silencioso por 5 minutos inteiros, meio que esperando que ele tocasse novamente com uma correção. Desculpe, ligamos para o número errado. Na verdade, queremos promovê-lo a gerente geral. Mas o telefone permaneceu em silêncio, assim como sua conta bancária e suas perspectivas de emprego. Depois de tomar um banho que durou exatamente 3 minutos para economizar água quente, Kate decidiu que precisava de respostas. E se havia uma coisa que ela aprenderá limpando escritórios durante 2 anos, era que as respostas estavam sempre escondidas por trás de sorrisos falsos e desculpas corporativas. Ela vestiu sua melhor roupa de mulher determinada em busca da verdade, jeans sem furos e uma blusa sem amassados, e marchou em direção a Ocean Tower como uma general indo para a batalha. O prédio parecia diferente quando você não tinha autorização para estar lá. Mais imponente, mais intimidador, como se os próprios elevadores dourados estivessem julgando a sua presença. Posso ajudar? Perguntou Bradley, o porteiro, com aquele tom que todos os porteiros de prédios chiques dominam. Educado na superfície, mas com uma camada de suspeita por baixo. Olá, Bradley. Sou eu, Kate. Kate Morris. Preciso falar com alguém da gerência. Bradley olhou para ela como se fosse um fantasma que tivesse acabado de se materializar. Kate? Mas você não quer dizer, eu ouvi isso. Que fui demitido. Sim, ouvi a mesma coisa. É por isso que estou aqui. Preciso entender o motivo. Bem, a senhora Rodrigues não é. Então eu esperarei. Kate dirigiu-se aos sofás da recepção e sentou-se com a determinação de alguém que tinha todo o tempo do mundo e nenhum emprego a perder. 20 minutos depois, Ellen Rodrigues apareceu, visivelmente desconfortável. Kate, você não deveria estar aqui. Nós já conversamos por telefone.
Conversamos. Kate se levantou com um sorriso que não chegava aos olhos. Ellen, você falou comigo por 43 segundos e desligou. Isso não é conversar. Isso é descartar. Olha, essa não foi uma decisão minha. Então, de quem foi? Porque até ontem eu era um funcionário exemplar. Nunca me atrasei, nunca quebrei nada, nunca reclamei dos horários malucos. O que mudou em 12 horas? Ellen olhou em volta nervosamente, como se esperasse que alguém aparecesse para salvá-la. Foi uma decisão da diretoria. Que conselho? O gerente é o Sr. Peterson, que está viajando pela Europa. O administrador é você. Quem mais tem o poder de demitir alguém aqui? Kate, por favor. Ellen, eu limpo este prédio há 2 anos. Conheço cada apartamento, cada morador, cada segredo sujo escondido atrás dessas portas chiques. E sei quando alguém está mentindo para mim. Helen suspirou, derrotada. Foi um conflito de imagens. Conflito de imagem, repetiu Kate, incrédula. Sou faxineira, não influenciadora digital. Que imagem eu poderia ter em conflito enquanto aspiro carpetes? Alguém viu você socializando com um dos moradores em um contexto inapropriado. A ficha caiu como um piano caindo do 10º andar. Socializer? Você quer dizer jantar. A voz de Kate ficou mais baixa. Alguém me viu jantando com Dylan Brooks e achou isso inapropriado. O nome específico não foi mencionado, mas todos sabem que há apenas um morador neste prédio importante o suficiente para causar um conflito de imagem. Kate riu, mas não era uma risada feliz. Deixe-me adivinhar. Uma mulher muito elegante, muito poderosa, muito preocupada com a reputação da família. Ellen não respondeu, mas sua expressão confirmou tudo. A mãe dele, murmurou Kate. Evelyn Brooks. Não posso confirmar. Você não precisa. Agora tudo faz sentido. Kate dirigiu-se ao elevador com uma determinação que fez Bradley recuar instintivamente. Kate, você não pode subir. Bradley, você vai me impedir fisicamente. O porteiro olhou para a mulher de 1,60 metros que parecia capaz de derrubar um touro com a pura força da indignação e voltou silenciosamente para sua mesa. A subida até o último andar nunca pareceu tão longa. Kate ensaiava mentalmente o que diria, cada palavra cuidadosamente escolhida para causar o máximo impacto emocional. Quando as portas da cobertura se abriram, Dylan estava lá, parado na sala como se soubesse que ela estava chegando. Kate. Dylan, eu posso explicar. Ai, pode. Kate entrou no apartamento sem ser convidada. Ótimo, porque estou louca para ouvir como você explica que uma faxineira exemplar vai dormir empregada e acorda desempregada depois de jantar com o príncipe do prédio. Dylan fechou os olhos por um instante. Minha mãe te viu. Nossa, que surpresa! Kate bateu palmas sarcasticamente. E ela pensou que a empregada estava se esquecendo do seu lugar. Eu não sabia que ela faria isso. Não sabia. Dylan, há quantos anos você mora neste prédio? Você conhece sua mãe há 28 anos. Como você pôde não saber que ela faria exatamente isso? Porque eu não pensei que... Que o quê? Que jantar comigo teria consequências. Que sua mãe não aprovaria. Ou que eu descobriria que você é capaz de arruinar minha vida sem nem perceber. Dylan passou a mão pelos cabelos, visivelmente frustrado. Não foi intencional. Não foi intencional, Kate riu amargamente. Dylan, você me convidou para jantar sabendo exatamente quem você é e quem eu sou. Sabendo que sua família vive em um mundo onde pessoas como eu só existem para limpar a bagunça que pessoas como você fazem. E agora você está surpreso que isso tenha dado errado. Eu só queria. O quê? Para se sentir bem consigo mesmo? Para ser o príncipe encantado que salva a empregada? Para ter uma aventura com a faxineira só para se sentir rebelde? Não. Dylan explodiu. Eu queria te conhecer melhor porque você é a primeira pessoa em anos que realmente me faz rir. O silêncio que se seguiu foi tão denso que poderia ter sido cortado com uma faca. Kate olhou para ele por um longo momento.
E valeu a pena? Conhecer a faxineira engraçada me custou o emprego, a estabilidade financeira e, aparentemente, a dignidade. Mas pelo menos você riu, né? Kate, eu posso resolver isso. Como? Ligar para sua mãe e pedir para ela me contratar de novo? Explicar que sou uma boa empregada doméstica que sabe o seu lugar. Não. Vou te dar um emprego melhor. Kate parou de andar de um lado para o outro e ficou olhando para ele. O que você quer dizer? Trabalhe diretamente para mim, como meu assistente pessoal. Sua assistente pessoal, Kate repetiu lentamente. Eu limpo banheiros para ganhar a vida. Que qualificações eu preciso para ser assistente de um milionário? Você é organizada, pontual, observadora e a única pessoa que conheço capaz de me colocar no meu lugar quando necessário. Essas são exatamente as qualidades que preciso. E quando minha mãe descobrir, ela não vai se intrometer nos meus negócios. Tem certeza disso? Dylan hesitou por uma fração de segundo. Isso foi o suficiente. Veja bem, disse Kate. Você não tem certeza de nada. Não tem certeza se pode me proteger da sua família. Não tem certeza se isso vai funcionar e provavelmente nem mesmo tem certeza do que está oferecendo. De uma coisa eu tenho certeza, disse Dylan, olhando diretamente nos olhos dela. Tenho certeza de que você não merecia ser demitido por jantar comigo, e tenho certeza de que quero resolver isso. Kate ficou em silêncio por um momento, ponderando suas opções, que basicamente se resumiam a aceitar a oferta ou voltar para casa e procurar emprego nos classificados. Qual seria o meu salário? 3 vezes mais do que você ganhava como faxineira. E as responsabilidades? Organize minha agenda, gerencie meus e-mails, me lembre de comer algo além de cereal e me impeça de cometer mais erros como aquele que causou tudo isso. E se não der certo, pelo menos tentamos. Kate suspirou, sentindo o peso de uma decisão que poderia mudar completamente sua vida. Dylan Brooks, você é sem dúvida a pessoa mais complicada que eu já conheci. Isso é um sim? É um vamos ver o que acontece. Mas se sua mãe tentar me demitir de novo, vou contar para todos os vizinhos sobre a sua cueca de pizza. Dylan sorriu pela primeira vez desde que chegará. Negócio. Kate apareceu na segunda-feira às 8 horas da manhã, vestida com sua roupa mais profissional, uma saia preta e uma blusa branca que ela havia comprado especificamente para entrevistas de emprego que nunca aconteceram. Ela estava determinada a manter tudo estritamente profissional. Nada de piadas, nada de intimidade, nada que pudesse ser interpretado como socialização inadequada. O plano durou exatamente 15 minutos. Bom dia, Dylan, disse ela, entrando na cobertura com uma pasta organizadora debaixo do braço. Estou aqui para começar meu trabalho como seu assistente pessoal. Não houve resposta. Dylan. Kate ouviu música vindo do escritório, não música normal, mas algo que soava como uma mistura de batidas eletrônicas e sons de baleias. Ela seguiu o som e encontrou Dylan sentado à sua mesa, usando fones de ouvido enormes, balançando a cabeça no ritmo da música e falando sozinho, ou pelo menos era o que ela pensava. Não, Alexa, eu não quero a previsão do tempo de Tóquio, disse ele para o rádio. Quero saber se você pode pedir café colombiano sem me julgar por beber 6 xícaras por dia. Desculpe, não entendi seu pedido, respondeu uma voz feminina com sotaque russo vinda de algum lugar do apartamento. Não você, Svetlana. Estou falando com a Alexa. Quem é Svetlana? Perguntou Kate em voz alta o suficiente para que ele a ouvisse por cima da música eletrônica de baleias. Dylan se virou e quase caiu da cadeira ao vê-la. Kate, você veio. Você achou que eu não faria isso? Nós combinamos ontem. Sim, mas ele tirou os fones de ouvido. Pensei que você pudesse ter mudado de ideia ou que minha mãe pudesse ter te sequestrado durante a noite. É muito cedo para falar em sequestros. Agora, quem é Svetlana? Ah, ela é minha assistente virtual. Bem, uma das assistentes virtuais. Eu tenho 3. Kate piscou. 3 assistentes virtuais?
Por que você precisa de 3 assistentes virtuais? Cada uma tem uma especialidade diferente. Alexa cuida de casa. Svetlana organiza meu trabalho. E Sofia me ajuda com os investimentos. E você ainda precisava de um assistente humano. Os virtuais não conseguem me impedir de cometer erros. Tentei programá-los para isso, mas eles simplesmente respondem comando não reconhecido quando estou prestes a arruinar minha vida. Kate colocou a pasta sobre a mesa e suspirou. Dylan, isto vai ser interessante. Dobroi utro, Kate Maurice, disse a voz russa vinda do nada. Kate olhou em volta, confusa. O que ela disse? Bom dia em russo. Svetlana é muito educada, às vezes até demais. Ontem ela me corrigiu porque eu disse por favor apenas 2 vezes em um e-mail. Você está me dizendo que sua assistente virtual russa lhe dá aulas de etiqueta. Na verdade, ela dá aula sobre tudo. Svetlana, conte para Kate sobre aquela vez em que você me impediu de comprar um elefante. Em setembro de 2023, você tentou fazer uma oferta online para adotar um elefante órfão. Eu intervi porque você mora em um apartamento, respondeu Svetlana. Os elefantes precisam de espaço. Você só tem 300 metros quadrados. Kate olhou para Dylan incrédula. Você tentou comprar, adotar, um elefante. E eu estava pensando em me mudar para uma casa com quintal para acomodar um elefante. Era um filhote de elefante muito fofo. Kate sentou-se pesadamente na cadeira em frente à mesa dele. Ok, vamos começar de novo. Sou Kate Maurice, sua nova assistente pessoal humana. E, aparentemente, vou competir com 3 computadores pelo privilégio de impedir que você arruine sua vida. Tecnicamente 4 computadores. Também tenho o James. Quem é James? Como se tivesse sido invocada, a geladeira na cozinha acendeu uma luz azul e disse com sotaque britânico. Bom dia, senhorita Maurice. Sou James, um assistente doméstico inteligente. Gostaria de informar que o Sr. Brooks só se alimentou de cereais nos últimos 4 dias e sugerir uma intervenção nutricional. Kate olhou para Dylan, depois para a geladeira e, em seguida, de volta para Dylan. Sua geladeira tem um nome, um sotaque britânico e uma personalidade. O James é um pouco dramático. Semana passada ele se recusou a abrir porque eu comi pizza no café da manhã. Foi um protesto pacífico pela sua saúde, senhor, disse James na defensiva. Viu? Dramático. Kate se levantou e caminhou até a cozinha, onde ficou de frente para a geladeira inteligente. James, isso é verdade? Sim, senhora. É um prazer conhecê-la. Posso sugerir que tente convencer o Sr. Brooks a comer legumes? Tenho cenouras para 3 semanas. Vou tentar, James. Obrigado pela dica. De nada, senhora. Gostaria também de mencionar que ele fala comigo às 2 da manhã, quando não consegue dormir. James, protestou Dylan da sala de estar. Isso era confidencial. Desculpe, senhor, mas achei relevante para o treinamento do novo assistente. Kate voltou para a sala de estar rindo. Dylan, sua vida doméstica é mais complicada do que um reality show. É prático ter tudo automatizado. Prático? Você tem 4 assistentes digitais e ainda contratou um humano. Isso não é prático. É uma coleção. Elas têm limitações. Por exemplo, quando pedi a Alexa para tocar música para dormir, ela tocou heavy metal porque interpretou música para morrer em vez de música para dormir. Kate deu uma gargalhada. Seriamente. E a Sofia certa vez investiu meu dinheiro em uma empresa de doces porque eu disse que queria ações de empresas de doces. Pare de falar português com sotaque americano com máquinas programadas em inglês. Não estou falando português. Dylan, você acabou de tentar explicar que disse ações doces, mas soou como doses de aóis. Você está traduzindo mentalmente, talvez um pouco. Kate passou o resto da manhã tentando entender o sistema organizacional de Dylan, que parecia ter sido criado por um gênio louco com déficit de atenção.
Havia pastas digitais com os nomes importante, mas não urgente, urgente, mas talvez não tão importante, e misteriosamente, para quando eu entender o que é isso. Dylan, o que significa esta pasta chamada Planos para Domina o Mundo, mas de forma educada? Ah, essas são minhas ideias de negócios. A maioria é maluca, mas algumas podem funcionar. Como o que? Um aplicativo que conecta pessoas solitárias com cães que precisam passear. Kate Peru de Digitar. Essa é realmente uma boa ideia. Realmente. Sério? Por que você ainda não desenvolveu isso? Svetlana disse que eu não tenho conhecimento suficiente sobre comportamento canino. Svetlana esta errada. Você deveria tentar. Você acha mesmo, Dylan? Você acabou de me convencer de que é possível ter uma conversa civilizada com uma geladeira. Tenho certeza de que você consegue criar um aplicativo. Eles passaram o resto do dia organizando arquivos, respondendo e-mails e tentando criar um sistema que funcionasse para um cérebro que parecia operar em 3 dimensões diferentes ao mesmo tempo. Kate descobriu que Dylan era incrivelmente inteligente, mas sua mente saltava de um assunto para outro como um canguru hiperativo. No final da tarde, enquanto Dylan estava ao telefone, Kate organizava alguns documentos no computador dele quando clicou acidentalmente na pasta de rascunhos de e-mail. A maioria eram mensagens profissionais que ele havia começado e nunca enviado, mas uma chamou a atenção dela pelo assunto, para mim mesmo, sobre ela. A curiosidade matou o gato, mas Kate não resistiu. Ela clicou no e-mail e leu. Não sei como explicar o que está acontecendo comigo. Conheci alguém completamente improvável. Alguém que não deveria fazer diferença nenhuma na minha vida, mas faz. Ela é engraçada de um jeito que me pega de surpresa, inteligente de um jeito que me surpreende e honesta de um jeito que me assusta. Ela me faz querer ser uma pessoa melhor, não para impressioná-la, mas porque quando estou com ela, me lembro de quem eu realmente sou por baixo de toda essa complicação que as pessoas chamam de minha vida. Acho que estou completamente apaixonado por Kate Maurice e não tenho ideia do que fazer a respeito. Kate ficou olhando fixamente para a tela por um longo momento, com o coração acelerado. Ela fechou o e-mail rapidamente ao ouvir Dylan terminar a ligação. Como foi o primeiro dia? Perguntou ele, voltando para a mesa. Educacional, respondeu Kate, tentando soar normal. Aprendi muito sobre seus hábitos bizarros e seus assistentes virtuais com personalidades distintas. E qual é o seu veredicto? Pior emprego do mundo ou o melhor? Kate sorriu, ainda processando o que tinha lido. Ainda estou decidindo, mas posso te garantir uma coisa. Definitivamente não é entediante. Isso é bom ou ruim? Pergunte-me novamente amanhã, depois que eu descobrir se Svetlana me aceitará como colega de trabalho. Svetlana adora uma competição saudável, disse Dylan. Tenho certeza de que vocês vão se dar bem. Trabalho em equipe é sinônimo de máxima eficiência, disse a senhora Maurice, de repente, ao ouvir Svetlana. Kate riu e balançou a cabeça. Talvez este tenha sido mesmo o trabalho mais estranho do mundo. Mas enquanto arrumava suas coisas e se preparava para partir, ela não conseguia parar de pensar nas palavras que Dylan havia escrito sobre ela. Completamente comprometido. Talvez não tenha sido tão ruim assim, afinal. 3 semanas depois, Kate já havia se acostumado à rotina maluca de trabalhar para Dylan. Ela havia aprendido a interpretar os humores de Svetlana. Aparentemente, assistentes virtuais russas também podiam ter TPM. A negociar com James sobre as escolhas alimentares de Dylan. Cenouras ainda eram um ponto de conflito, e a decifrar o sistema organizacional peculiar de sua chefe. Naquela quinta-feira, eles estavam trabalhando até tarde finalizando uma proposta para um projeto de tecnologia sustentável. O quarto estava iluminado apenas pela luz do computador e por algumas velas que Dylan havia acendido porque, segundo ele, a luz artificial depois das 21 horas prejudica a criatividade. Kate suspeitou que ele apenas gostasse do clima romântico, mas não disse nada. Proposta finalizada, orçamento revisado, cronograma aprovado, disse ela, salvando o documento pela 10ª vez.
Você tem oficialmente um projeto que pode revolucionar o mercado de energia limpa. Dylan se espreguiçou na cadeira, cansado. Não consigo acreditar que conseguimos terminar isso em 3 semanas. Conseguimos porque organizei o caos criativo de vocês em algo que faz sentido para pessoas normais, disse Kate, sorrindo. E porque Svetlana parou de sugerir investimentos em parques eólicos na Antártida. Eram ideias válidas. Dylan, não existem parques eólicos na Antártida porque não há pessoas na Antártida para usar a energia. Detalhes técnicos. Kate riu e se levantou para pegar água na cozinha. Quando ela voltou, Dylan estava parado perto da janela, admirando a vista noturna de Miami. Um tostão pelos seus pensamentos, disse ela, aproximando-se. Eu estava pensando em como minha vida mudou desde que você chegou aqui. Mudou? Como assim? Dylan se virou para ela, e Kate percebeu que ele estava mais perto do que ela esperava. Muito mais perto. Antes, eu vivia no piloto automático. Trabalho, reuniões, projetos, mais trabalho. Eu nem percebia que estava apenas existindo. E agora eu tenho alguém que ri das minhas piadas ruins, que me impede de comprar elefantes e que consegue transformar minhas ideias malucas em algo real. Kate sentiu o coração acelerar. A distância entre eles pareceu diminuir sem que nenhum dos dois se movesse. Dylan. Kate, preciso te contar uma coisa. O que? Ele parou como se estivesse procurando as palavras certas. Desde aquela noite no restaurante, desde que você começou a trabalhar aqui, não consigo parar de pensar em como seria se isso fosse mais do que apenas trabalho. Kate engoliu em seco. O ar entre eles parecia carregado de eletricidade. Isso seria uma péssima ideia, ela sussurrou. Provavelmente a pior ideia que já tive, concordou ele, aproximando-se um pouco mais. Isso complicaria tudo completamente. Sua mãe teria um ataque cardíaco. Vários ataques cardíacos. E posso perder meu emprego de novo. Eu jamais deixaria isso acontecer, disse Dylan, levando a mão ao rosto dela. Kate fechou os olhos por um instante, sentindo o calor da mão dele em sua pele. Dylan, não podemos. Eu sei. Mas eu quero. Eu também quero, admitiu ela, abrindo os olhos. Eles estavam tão perto agora que Kate podia sentir a respiração dele. Dylan inclinou a cabeça, e ela fez o mesmo, e por um instante pareceu que finalmente. Ding dong. A campainha do apartamento tocou como um alarme de incêndio em um momento de silêncio. Dylan e Kate se afastaram imediatamente, como se estivessem chocados. Você estava esperando alguém? Perguntou Kate, tentando recuperar a compostura. Não, Dylan franziu a testa, olhando para o relógio. São quase 10 da noite. Ding dong. Ding dong. Sr. Brooks, disse James da cozinha. Há uma visitante na entrada. O reconhecimento facial confirma. Victoria Ashford. Dylan empalideceu. Victoria? O que ela está fazendo aqui? Quem é Victoria? Perguntou Kate, embora já soubesse a resposta pelo tom de voz dele. Minha ex-noiva. Kate sentiu um aperto no estômago. Sua ex-noiva está tocando a campainha às 10 da noite. Apparemment, Sim. Ding dong, ding dong, ding dong. Ela não vai embora, observou Kate. Dylan passou a mão pelos cabelos, visivelmente perturbado. Eu respondo. Fique aqui. Mas Kate o seguiu até a porta, não por curiosidade. Bem, totalmente por curiosidade, mas porque queria ver que tipo de mulher conseguia deixar Dylan Brooks nervoso daquele jeito. Dylan abriu a porta e Kate entendeu imediatamente. Victoria Ashford era exatamente o que Kate esperava de uma ex-noiva milionária. Alta, loira, vestida como se tivesse saído da capa de uma revista de moda e com o tipo de confiança que só se adquire com uma conta bancária repleta de zeros. Dylan, querido, disse Victoria, entrando no apartamento como se ainda morasse ali. Espero que não se importe com a visita surpresa, mas eu precisava falar com você. Foi só então que ela reparou em Kate. Ah, disse Victoria,
olhando Kate de cima a baixo com aquele tipo de análise que as mulheres fazem em 0,3 segundos. Você tem companhia. Vitória, está é Kate, minha assistente pessoal. Kate, está é Vitória. Assistente pessoal. Vitória sorriu, mas não era um sorriso amigável. Que conveniente. Kate sentiu a ofensa implícita, mas retribuiu o sorriso. É um prazer conhecê-la, Vitória. Dylan me falou muito sobre você. Ele tem. Vitória olhou para Dylan com uma sobrancelha arqueada. Que interessante. E o que exatamente ele lhe contou? Kate percebeu que havia entrado em terreno perigoso, mas decidiu continuar. Ah, você sabe. Só que vocês dois estavam noivos e que você gosta de salto alto e perfume forte. Dylan tossiu alto, tentando não rir. Vitória, por outro lado, não achou graça nenhuma. Que observadora, disse ela com um sorriso tão afiado que poderia cortar vidro. É meu trabalho reparar nos detalhes, respondeu Kate alegremente. Bem, disse Vitória, virando-se para Dylan. Vim porque preciso falar com você sobre uma oportunidade de negócio, algo que pode realmente lhe interessar. Vitória, já são quase 10 da noite. Ah, Dylan, você sempre foi tão formal com relação aos horários. Lembra quando a gente trabalhava até tarde no projeto da fundação? Algumas das nossas melhores ideias surgiram depois da meia-noite. Kate observou a troca de olhares entre eles e sentiu uma pontada de algo que definitivamente não era ciúme profissional. Que tipo de oportunidade? Perguntou Dylan, visivelmente desconfortável. Um projeto de tecnologia sustentável, energia limpa, impacto social, tudo o que você adora. E eu tenho os investidores perfeitos. Kate e Dylan trocaram um olhar rápido. Eles tinham acabado de concluir exatamente esse tipo de projeto. Na verdade, disse Kate, acabamos de finalizar uma proposta para. Esta é uma conversa de negócios entre Dylan e eu, interrompeu Vitória com naturalidade. Tenho certeza de que você entende. A mensagem era clara. Vá embora. Kate olhou para Dylan, esperando que ele dissesse algo, que ela podia ficar, que a opinião dela importava, que eles eram uma equipe. Mas Dylan apenas disse, Kate, por que você não vai para casa? Já trabalhamos o suficiente hoje. Kate sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. Claro, disse ela, tentando manter a voz firme. Vou pegar minhas coisas. Enquanto guardava seus documentos, Kate ouviu Vitória conversando com Dylan sobre como seria maravilhoso trabalharem juntos novamente e como ela sempre soube que eles formariam a equipe perfeita. Kate, disse Vitória ao passar pela sala de estar a caminho da porta, foi um prazer conhecê-la. Tenho certeza de que nos veremos com frequência, já que estarei trabalhando temporariamente com Dylan neste novo projeto. Kate parou na porta e se virou. Temporariamente. Ai, sim. Victoria sorriu triumphant. Eu e o Dylan sempre trabalhamos muito bem juntos. Não é verdade, querido? Dylan parecia dividido entre o desconforto e algo que Kate não conseguia identificar. Nostalgia? Interest renovato? Boa noite, Kate, disse ela, saindo antes que pudesse dizer algo de que se arrependeria. Enquanto esperava o elevador, Kate ouviu risadas vindas do apartamento. Risadas familiares e íntimas de duas pessoas que compartilhavam uma história. Quando as portas do elevador se fecharam, Kate permitiu-se sentir todo o peso da decepção. Por um instante, naquele quarto iluminado por velas, ela pensou que talvez, só talvez, ela e Dylan pudessem ser algo mais. Mas Vitória surgiu como uma lembrança cruel de quem Kate realmente era na vida de Dylan. Apenas a assistente, substituível, descartável e aparentemente facilmente esquecida quando alguém do seu passado retornava. O elevador desceu lentamente, e a cada andar que passava, Kate sentia como se estivesse retornando ao seu lugar de origem, longe do mundo de Dylan Brooks, ao qual ela sempre pertencera. Kate chegou ao trabalho na sexta-feira determinada a agir como se nada tivesse acontecido. Afinal, ela era uma profissional, uma assistente pessoal exemplar.
Definitivamente não era uma mulher que passou a noite inteira repassando mentalmente um quase beijo interrompido pela ex-noiva perfeita do chefe. Definitivamente não. Mas quando as portas do elevador se abriram para a cobertura, Kate se deparou com uma cena que testou severamente sua determinação profissional. Victoria estava sentada na mesa de Dylan, vestindo uma de suas camisas sociais sobre calças justas, com o cabelo propositalmente despenteado e uma xícara de café nas mãos. Bom dia, Kate, disse Victoria com um sorriso radiante. Espero que você tenha dormido bem. Kate olhou para Dylan, que estava sentado do outro lado da mesa com uma expressão que só poderia ser descrita como a de um homem que cometeu um erro e não sabe como consertá-lo. Bom dia, respondeu Kate, colocando a bolsa na mesinha de cabeceira. Vejo que você começou cedo hoje. Ah, na verdade, nós não paramos ontem à noite, disse Victoria, se espreguiçando como um gato satisfeito. Sabe como é quando as ideias começam a fluir? Perdemos a noção do tempo. Kate sentiu um nó no estômago, mas manteve o sorriso. Que produtivo. Dylan, você precisa que eu organize alguma coisa para o novo projeto. Kate Dylan começou, mas Victoria o interrompeu. Na verdade, querida, eu já organizei tudo. Tenho experiência em gestão de projetos complexos. MBA por Harvard. Sabe como é conveniente. Kate disse, tenho experiência em organizar a vida do Dylan especificamente. 2 meses de treinamento intensivo. Victoria riu, mas não foi uma risada amigável. 2 meses. Que fofo. Dylan e eu trabalhamos juntos por 3 anos quando estávamos noivos. Conheço todos os métodos dele. A palavra métodos foi dita com uma entonação que fez Kate sentir que precisava de um banho. Que bom saber, disse Kate, sentando-se em sua cadeira. Dylan, qual é a agenda para hoje? O James é muito prestativo, disse Victoria. Mas às vezes um toque humano faz a diferença. Kate, você deve ter aprendido a fazer um café excelente em seus empregos anteriores. O insulto velado pareva no ar como fumica toxica. Na verdade, disse Kate com um sorriso doce, aprendi a fazer um café excelente observando como as pessoas de bom gosto o preferem. Dylan, por exemplo, gosta do dele forte, mas não amargo. Victoria, posso presumir que você gosta do seu como a sua personalidade, artificial e com muito açúcar. Dylan engasgou com o café que estava bebendo. Victoria sorriu, mas seus olhos brilhavam perigosamente. Que observação interessante. Você deve ter aprendido muito sobre observação em seus trabalhos de limpeza. Sim, aprendi. Por exemplo, que as pessoas mais inseguras são as que mais se esforçam para menosprezar os outros, e as mais ambiciosas são as que não percebem quando estão em cima do muro. Chega! Dylan finalmente explodiu. Parem com isso agora mesmo, vocês dois. Kate e Victoria olharam para ele, surpresas com o desabafo. Desculpe, disse Dylan, passando a mão pelos cabelos. Mas isto está a ficar ridículo. Victoria, a Kate é uma excelente assistente e uma pessoa inteligente. Kate, a Victoria está aqui para ajudar num projeto importante. Podem tentar dar-se bem. Kate olhou para Dylan, esperando que ele acrescentasse algo mais. Alguma defesa verdadeira, algum reconhecimento de que Victoria estava sendo completamente inadequada. Mas ele apenas olhou entre eles como se ambos fossem igualmente culpados. Claro, disse Kate Fryman. Posso ser absolutamente profissional. Ótimo, disse Victoria. Eu também posso. O resto da manhã transcorreu numa espécie de guerra fria polida. Victoria fez comentários sutis sobre a educação de Kate, sua experiência e suas roupas. Kate respondeu com comentários aparentemente inocentes sobre a constante necessidade de aprovação de Victoria. Dylan tentou mediar a situação, mas era como tentar separar 2 gatos com uma pena. Na hora do almoço, quando Dylan e Victoria saíram para o tal clube, Kate finalmente teve um momento para respirar. Ela estava seriamente pensando em atualizar seu currículo quando seu telefone tocou. Uma mensagem de um número que ela reconheceu, mas que nunca esperava ver novamente. Ryan. Oi, Kate.
Eu sei que não tenho o direito de entrar em contato depois do que aconteceu, mas preciso conversar com você. Podemos nos encontrar. Kate olhou para a mensagem por um longo momento. O homem que a humilhou naquele restaurante, que indiretamente causou toda a confusão que levou à sua demissão, eventualmente, a este emprego impossível. Por que ele estava entrando em contato com ela agora? Ela estava prestes a apagar a mensagem quando outra chegou. É sobre Dylan Brooks. Há coisas que você precisa saber sobre ele e Vitória. Kate sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Por que Ryan conhecia Dylan? E o que ele sabia sobre Vitória? Ela olhou em volta da cobertura vazia, ouvindo apenas os sons distantes de Svetlana organizando arquivos e James ajustando a temperatura. Contrariando seu bom senso, ela digitou uma resposta. Kate, o que você quer? A resposta veio quase imediatamente. Ryan. Para evitar que você cometa um grande erro. Encontre-me hoje à noite. Starbucks na Lincoln Road, 19H. Por favor, Kate, é importante. Kate olhou fixamente para o telefone, sentindo que estava prestes a tomar uma decisão que mudaria tudo novamente. Lá fora, pela janela, Miami brilhava sob o sol do meio-dia, indiferente aos dramas humanos que se desenrolavam nas coberturas de seus prédios mais caros. Kate suspirou e guardou o telefone. Ela já havia cometido muitos erros recentemente. Qual era mais um? Kate chegou ao Starbucks na Lincoln Road às 7 em ponto, vestindo sua armadura de batalha, a blusa mais profissional que possuía e uma expressão que deixava claro que ela não estava ali para brincadeiras. Ryan já estava sentado a uma mesa no fundo, com uma expressão nervosa e segurando uma xícara de café como se fosse um escudo. Kate, disse ele, levantando-se ao vê-la. Obrigado por terem vindo. Não me agradeça ainda, disse ela, sentando-se sem tirar a bolsa do ombro. Você tem 15 minutos antes que eu decida que isso foi um erro monumental. Ryan pareceu engolir em seco. Indo direto ao ponto. Então, Dylan Brooks não é quem você pensa que ele é. Kate ergueu uma sobrancelha. E quem eu acho que ele é? Um cara legal que te salvou de um encontro ruim. Um bom chefe que te deu uma oportunidade. E ele não é isso. Kate. Dylan Brooks é meu primo. Kate piscou lentamente, processando a informação. Seu primo. Um primo distante, mas ainda assim. E eu conheço ele e a Vitória há anos. Toda aquela história no restaurante não foi coincidência. Kate sentiu um arrepio no estômago. O que você quer dizer com não foi uma coincidência? Dylan sabia que você estaria lá. Vitória contou a ele sobre o nosso encontro. Como Vitória sabia do nosso encontro? Ryan se remexeu desconfortavelmente na cadeira. Porque eu contei para ela. A gente meio que sai às vezes. Kate olhou para ele como se ele tivesse acabado de confessar ser um alienígena. Você sai com a Vitória. A Vitória, que é a ex-noiva do Dylan. O Dylan que apareceu no restaurante para te humilhar e me salvar. Dito assim, parece uma conspiração maluca. Por que é uma conspiração maluca? Exclamou Kate, fazendo com que algumas pessoas virassem a cabeça. Ryan, você está me dizendo que meu encontro desastroso foi armado? Não exatamente. Quer dizer, eu realmente não queria continuar o encontro. Nossa, obrigado pela honestidade brutal. Mas Dylan estava lá porque Vitória sugeriu que ele fosse. Ela disse que seria divertido ver como ele lidaria com uma situação social interessante. Situação social interessante. Eu fui uma experiência. Kate, Spear. Não estou esperando por nada. Isso é doentio. Há mais. Kate parou de repente no meio do caminho para pegar sua bolsa. Mas, Victoria nunca superou o termino. Ela ainda ama Dylan. E agora que vocês dois estão, bem, próximos, ela está fazendo de tudo para te afastar dele. Por que você está me dizendo isso? Ryan suspirou. Porque naquela noite no restaurante, quando vi o jeito que o Dylan olhou para você, nunca o tinha visto olhar para a Vitória daquele jeito. E eu me senti mal.
Você não merecia ser usada como uma peça no joguinho dela. Kate sentou-se novamente, sentindo como se o mundo tivesse virado de cabeça para baixo. Então Dylan sabia. Ele sabia de tudo. Não sei o quanto ele sabia. Talvez Victoria só tenha dito que uma amiga dela estava tendo um encontro ruim e ele resolveu bancar o herói. Kate, os 15 minutos acabaram, disse ela, levantando-se novamente. Foi então que ela viu Dylan parado do lado de fora do Starbucks, olhando pela janela com uma expressão que misturava confusão e algo que parecia muito com raiva. Seus olhares se cruzaram por um segundo, e Kate viu o exato momento em que Dylan chegou à conclusão errada sobre a situação. Ai meu Deus! Murmurou ela. Dylan invadiu o café como um furacão de terno. Kate, o que você está fazendo aqui? Seus olhos se voltaram para Ryan. Com ele. Dylan. Oi, primo, disse Ryan, tentando esboçar um sorriso que acabou se parecendo mais com uma careta. Primo. Dylan olhou entre eles. Kate, você sabia que ele era meu primo? Acabei de descobrir isso. Sim, isso e algumas outras informações interessantes. Que informações? Ryan se levantou, visivelmente desconfortável. Talvez eu devesse ir. Não, disse Kate firmemente. Você vai ficar aqui e explicar para seu primo o que acabou de me dizer. Dylan olhou para Ryan com uma expressão perigosa. O que você disse a ela? A verdade, disse Ryan. Sobre a Victoria ter sugerido que você fosse ao restaurante naquela noite. Dylan perdeu a cor do rosto. Ryan. E sobre como ela ainda está apaixonada por você e quer afastar Kate. Isso não é verdade, disse Dylan, mas sua voz não soou convincente. Não é. Kate riu, mas não era uma risada feliz. Então você não sabia que eu estaria naquele restaurante? Victoria comentou que conhecia alguém que estava tendo um encontro ruim, e você decidiu aparecer e bancar o super-herói. Não foi bem assim. Então, o que foi aquilo, Dylan? Explique-me, porque agora estou confuso sobre quais partes da minha vida eram reais e quais eram teatro. Kate, eu posso explicar. Não, disse ela, pegando a bolsa. Não quero explicações. Quero distância. Dylan tentou segui-la, mas Kate se virou rapidamente. Não me sigam. Não me procurem. Não enviem seus assistentes virtuais para falar comigo. Ela saiu do Starbucks, deixando Dylan e Ryan em um silêncio constrangedor. A caminhada de volta para Ocean Tower foi um turbilhão de emoções confusas. Kate sentiu-se enganada, usada e estupidamente ingênua por acreditar que alguém como Dylan Brooks pudesse estar genuinamente interessado nela. Quando chegou à cobertura, Victoria estava lá, é claro, organizando alguns papéis na mesa com a eficiência de quem está demarcando o território. Kate, disse Victoria com falsa alegria. Como foi seu encontro? Kate parou e olhou para Victoria com clareza cristalina. Revelator. Ah, que bom. O Ryan é um homem interessante, não é? Embora talvez não esteja exatamente no seu nível. Kate foi até a geladeira, pegou uma garrafa de suco de laranja, voltou para onde Victoria estava e despejou o suco na cabeça dela. Victoria gritou, mais de surpresa do que de dor. Você está louco? Provavelmente, disse Kate calmamente. Mas pelo menos agora estou acordado. Foi então que Dylan entrou no apartamento, viu Victoria pingando suco de laranja no chão de mármore e Kate recolhendo seus pertences pessoais da escrivaninha. Kate, o que? Vou me demitir, disse ela sem olhar para ele. Por causa do que Ryan disse. Kate, eu posso explicar. Dylan, isso não importa mais. Importava ontem à noite, quando quase nos beijamos. Importava esta manhã, quando Victoria estava usando sua camisa e fazendo café na sua cozinha. Mas agora eu entendo. Eu nunca fui nada além de um projeto de caridade para você se sentir bem consigo mesmo. Isso não é verdade. Não é. Kate finalmente olhou para ele. Então me diga, Dylan. Ontem à noite, quando Victoria apareceu, por que você não me defendeu?
Por que você deixou que ela me tratasse como uma empregada que se esqueceu do seu lugar? Dylan abriu e fechou a boca sem responder. Exatamente, disse Kate. Porque, no fundo, é isso que você pensa que eu sou. Uma empregada que se esqueceu do seu lugar. Kate! Vitória, disse Kate, virando-se para a mulher que ainda limpava o suco do cabelo. Ele é todo seu. Espero que vocês sejam muito felizes juntos, planejando esquemas para humilhar pessoas inocentes. Kate pegou suas coisas e foi em direção à porta. Se você sair por aquela porta agora, disse Dylan, desesperado. Como vou resolver isso? Kate parou com a mão na maçaneta da porta. Você não vai, disse ela simplesmente. Algumas coisas não têm conserto, Dylan. Principalmente quando foram quebradas de propósito. Ela saiu, deixando Dylan parado no meio da sala, Vitória pingando suco e um silêncio que parecia ecoar para sempre. Nos dias que se seguiram, Dylan simplesmente desapareceu. Ele cancelou reuniões, não compareceu ao trabalho e não atendeu ligações. James relatou, preocupado, que não estava se alimentando direito, e Svetlana observou que ele passava horas olhando para a tela do computador sem digitar nada. Era como se Kate tivesse levado consigo não apenas sua presença, mas também a energia que fazia Dylan funcionar. Entretanto, Kate voltou à sua antiga vida. Procurar emprego e tentar esquecer que, durante 2 meses, ela soube o que era ser vista como algo mais do que apenas alguém que resolvia os problemas dos outros. Uma semana depois de jogar suco de laranja na cabeça de Vitória e largar o emprego mais estranho de sua vida, Kate estava fazendo o que qualquer pessoa sensata faria. Comendo sorvete direto do pote enquanto assistia reprises de programas de culinária no sofá. Foi uma estratégia de enfrentamento questionável, mas funcionou. Sua melhor amiga, Sarah, tinha outras ideias sobre como lidar com uma crise existencial. Kate Morris, disse Sarah, entrando no apartamento com a chave reserva que Kate se arrependia cada vez mais de ter lhe dado. Você cheira a autopiedade e sorvete Ben e Jerry's. É um perfume novo, murmurou Kate, sem desviar os olhos da TV. É o que chamamos de desempregados e desiludidos. Vou ignorar o drama e ir direto ao ponto. Sarah sentou-se no sofá e tirou o sorvete das mãos de Kate. Chegou algo para você. Se for mais uma oferta de emprego para limpar escritórios durante a noite, pode recusar. Não é uma oferta de emprego. Sarah tirou um elegante envelope da bolsa. É um convite. Kate olhou para o envelope como se fosse uma bomba em potencial. O papel era grosso, caro, com o nome dela escrito em caligrafia dourada. Quem me mandaria um convite? Principalmente um que parece custar mais do que meu aluguel. Só há uma maneira de descobrir. Kate, a contragosto, pegou o envelope e o abriu. Dentro havia um cartão ainda mais sofisticado. É uma honra ser convidado, para o jantar de gala anual da Fundação Brooks para Tecnologia Sustentável. Sábado, 15 de maio, 19 horas. Hotel Fontainebleau, Miami Beach. Traja. Gala. Confirme presença até quinta-feira. E na parte inferior, escrito à mão. Por favor, venha. Dylan. Kate encarou o convite por um longo momento. É do Dylan, disse ela finalmente. O milionário com assistentes virtuais e problemas familiares. Aquele ali. O que ele quer? Não faço a mínima ideia, disse Kate, atirando o convite sobre a mesa de centro. Mas eu não vou descobrir por que não vou. Por que não? Sarah, você estava aqui quando eu voltei naquela noite. Você viu meu completo colapso por ter sido usada como uma peça de xadrez naquele joguinho doentio deles. Porque eu me colocaria voluntariamente em uma situação onde veria Dylan, e provavelmente Vitória, de novo. Porque você é curioso, ponto. Não tenho curiosidade. Kaate, você passou a semana comendo sorvete de café enquanto assistia a programas sobre como fazer bolos elaborados. Você claramente está negando alguma coisa. Estou de luto pela perda do meu senso de julgamento, que aparentemente morreu no momento em que decidi confiar em um milionário problemático. Sarah pegou o convite e o examinou.
Um jantar de gala beneficente. Isso significa pessoas importantes, a mídia, toda a elite de Miami. Por que ele te convidaria para um evento como esse? Para me humilhar publicamente? Para provar que eu não pertenço a esse mundo? Para se divertir vendo a ex-faxineira tropeçar em sapatos caros? Ou, disse Sarah lentamente, pedir desculpas da forma mais pública e dramática possível. Kate olhou para ela. Isso é coisa de filme, Sarah. Na vida real, pessoas ricas não fazem grandes gestos românticos para se desculpar com seus ex-funcionários. Na vida real, ex-funcionários não jogam suco de laranja na cabeça de ex-noivas e saem andando como heroínas de filme. Kate teve que admitir que tinha razão. Mesmo que eu quisesse ir, e eu não quero, não tenho a roupa adequada para um evento de gala. Traje a rigor não é exatamente o que eu tenho no meu guarda-roupa. Sarah deu um sorriso travesso. Deixe isso comigo. 2 dias depois, Kate se viu em frente ao espelho do quarto de Sarah, vestindo um vestido que provavelmente custava mais do que seu salário mensal na época em que trabalhava como faxineira. Onde você comprou isso? Perguntou Kate, admirando o vestido vermelho que lhe caía perfeitamente. Minha prima trabalha em uma loja de vestidos de festa. Isso é um empréstimo, então tente não derramar nada nele. Não posso prometer isso. Meu histórico recente com bebidas como armas é problemático. Sarah riu enquanto arrumava o cabelo de Kate. Você está linda. Esse vermelho realça seus olhos. Sarah, eu ainda não decidi se vou. Kate, você já está vestida, maquiada, e eu passei 2 horas arrumando seu cabelo. Você vai. E se for uma armadilha? E se Victoria estiver lá com algum novo plano maligno? Então você joga uma bebida nela de novo, mas dessa vez mire melhor. Kate riu apesar de si mesma. Você é uma má influência. Sou um bom amigo que não quer ver você definhando no sofá comendo sorvete pelos próximos 6 meses. Kate olhou-se no espelho mais uma vez. A mulher que retribuía o olhar parecia confiante e elegante, como alguém que realmente pertencia a um evento de gala. Era uma ilusão, claro, mas uma ilusão convincente. Tudo bem, disse ela, pegando a pequena bolsa de noite que Sarah lhe havia emprestado. Eu vou, mas só por 2 horas. E se alguém me reconhecer como a ex-faxineira que teve um ataque de fúria em público, eu vou embora. Fechado. Agora vamos lá, porque você precisa chegar na hora perfeita para causar o máximo impacto. O trajeto até Fontainebleau foi uma mistura de nervosismo e determinação. Kate ensaiou mentalmente várias versões de conversas casuais, todas terminando com ela saindo graciosamente sem causar alarde. Ao chegar ao hotel, porém, toda a sua preparação mental evaporou. O evento foi ainda mais grandioso do que ela havia imaginado. Carros de luxo paravam na entrada, deixando pessoas que pareciam ter saído diretamente de revistas de celebridades. Fotógrafos registravam cada chegada, e a entrada do hotel estava decorada com luzes e flores que provavelmente custaram mais do que o aluguel anual de Kate. Posso ajudar? Perguntou um homem de terno na entrada. Kate Morris, disse ela, mostrando o convite com as mãos ligeiramente trêmulas. Ele conferiu uma lista e sorriu. Claro, Senhorita Morris. Seja bem-vinda. Kate entrou no salão principal e sentiu como se tivesse entrado num conto de fadas. O lugar estava cheio de pessoas elegantes conversando em pequenos grupos, enquanto garçons circulavam com bandejas de champanhe e aperitivos que pareciam pequenas obras de arte. Ela pegou uma taça de champanhe de um garçom que passava e tentou parecer que pertencia àquele lugar, embora seu coração estivesse batendo como um tambor de pedra. Foi então que ela ouviu. Dylan estava do outro lado da sala, vestindo um smoking que o fazia parecer saído diretamente de um filme de James Bond. Ele estava conversando com um grupo de pessoas importantes, mas seus olhos percorriam a sala como se estivesse procurando por alguém. Kate se escondeu atrás de uma coluna decorativa, sentindo-se repentinamente sem a mesma coragem de 15 minutos antes. Esconder-se não é uma boa estratégia em eventos sociais, disse uma voz familiar atrás dela. Kate se virou e quase derramou o champanhe ao ver Victoria se aproximando,
usando um vestido preto que provavelmente custava mais do que o carro de Kate. Vitória, que surpresa! Não é uma surpresa agradável, tenho certeza. Vitória sorriu, embora o sorriso não tenha chegado aos seus olhos. Devo admitir que fiquei surpreso ao ver seu nome na lista de convidados. Somos dois. Kate, posso ser sincero com você? Você pode tentar. Você não pertence a este lugar. Este é o mundo de Dylan. Sempre foi, sempre será, e não importa quantos vestidos emprestados você use ou quantas vezes ele tente bancar seu salvador, você nunca será mais do que uma curiosidade passageira para ele. Kate olhou para Vitória por um longo momento, depois tomou um gole de champanhe. Vitória, você pode ter razão sobre eu não pertencer a este lugar. Mas pelo menos eu não passo a vida inteira tentando forçar alguém a me amar. Dito isso, Kate saiu de trás da coluna e caminhou em direção ao centro da sala, deixando Vitória sem palavras. Talvez ela não pertencesse àquele lugar, mas já que estava ali, que aproveitasse ao máximo. Kate passou os 15 minutos seguintes fingindo estudar as obras de arte nas paredes enquanto observava Dylan secretamente do outro lado da sala. Ele ainda conversava com o mesmo grupo de pessoas importantes, mas agora parecia distraído, checando o relógio constantemente. Ela estava seriamente pensando em sair pela porta dos fundos quando alguém bateu no microfone do pequeno palco montado em uma das extremidades do corredor. Senhoras e senhores, disse um homem de terno impecável, se puderem voltar sua atenção para o palco, o fundador da Fundação Brooks gostaria de dizer algumas palavras. Kate observou Dylan subir ao palco com a elegância natural de alguém acostumado a ser o centro das atenções. Ele ajustou o microfone e olhou para a multidão, que havia ficado respeitosamente em silêncio. Boa noite, começou ele com aquele sorriso encantador que Kate conhecia tão bem. Obrigado por estarem aqui esta noite para apoiar nossa missão de tornar a tecnologia sustentável acessível a todos. Aplausos educados ecoaram pelo salão. Kate notou Vitória sentada na primeira fila, sorrindo como se estivesse apresentando o evento. Essa fundação nasceu de uma crença simples, continuou Dylan, de que as melhores ideias vêm de lugares inesperados, de pessoas que talvez nunca tenham tido a chance de mostrar seu potencial. Ele fez uma pausa e seus olhos percorreram a plateia até encontrarem Kate. Mesmo do outro lado da sala, ela sentiu o impacto daquele olhar. Recentemente, aprendi algo importante sobre mim, disse Dylan, sem desviar o olhar dela. Percebi que vivi a maior parte da minha vida no piloto automático, cercada por pessoas que me diziam o que eu queria ouvir, fazendo coisas que eu deveria fazer porque era o que se esperava de mim. Kate sentiu um arrepio no estômago. Onde isso ia dar? Mas aí conheci alguém que mudou completamente minha perspectiva. Alguém que me fez rir de mim mesma, que organizou não só minha agenda, mas minha vida inteira. Alguém que me ensinou que a honestidade importa mais do que a conveniência e que a coragem não tem nada a ver com dinheiro no banco. Um murmúrio começou a se espalhar pela multidão. Kate olhou em volta e percebeu que algumas pessoas estavam seguindo o olhar de Dylan, tentando descobrir de quem ele estava falando. Dylan, ela sussurrou para si mesma, o que você está fazendo? Essa pessoa, continuou ele, agora falando claramente apenas com Kate, me ensinou que ser salvo não significa ter alguém que te tire de apuros. Significa ter alguém que te encoraje a enfrentar esses problemas de frente. Victoria Pariscia ter Angelito algo amargo. Mesmo do outro lado da sala, Kate percebeu que ela estava furiosa. E eu cometi um erro, disse Dylan, descendo do palco e caminhando pela multidão, que se abriu como o mar vermelho para deixá-lo passar. Um erro terrível. Deixei que outras pessoas me convencessem de que alguns mundos não se misturam, que algumas diferenças são grandes demais para serem superadas. Ele parou bem em frente a Kate, que estava encostada na parede com uma taça de champanhe na mão, parecendo desejar desesperadamente estar em qualquer outro lugar do universo. Mas a verdade é que não existem mundos diferentes, disse Dylan, olhando diretamente para ela, com o microfone ainda na mão, fazendo com que cada palavra ecoasse pelo salão silencioso. Só existem pessoas corajosas e pessoas que têm medo. E eu tenho tido medo por tempo demais.
Dylan, Kate sussurrou, todo mundo está olhando. Eu sei. E quero que eles vejam. Ele se virou para a multidão que assistia à cena como se fosse uma peça teatral inesperada. Esta é Kate Morris, disse ele aos 300 convidados mais importantes em Miami. Ela era minha faxineira, depois minha assistente, e agora? Bem, agora ela é a mulher por quem estou completamente apaixonado. O silêncio que se seguiu foi tão profundo que Kate tinha certeza de que todos podiam ouvir seu coração batendo. Então o burburinho explodiu. Sussurros, exclamações abafadas, o som inconfundível de uma elite social tentando processar um escândalo em tempo real. Dylan, disse Kate, com a voz quase inaudível. Você perdeu a cabeça? Completamente, ele sorriu. Demorei um pouco para perceber, mas você me deixa louco desde aquela primeira noite no restaurante. Você está arruinando sua reputação. Minha reputação não vale nada se eu te perder no processo. Kate olhou em volta para os rostos chocados, os olhares de desaprovação, com os celulares discretamente sacados para registrar o momento. Sua mãe vai ter um ataque cardíaco. Provavelmente várias, mas ela vai sobreviver. Vitória, que até então estava paralisada pelo choque, finalmente reagiu. Ela subiu ao palco improvisado com a fúria de uma mulher cujos planos estavam desmoronando em público. Dylan Brooks, disse ela em voz alta o suficiente para que todos ouvissem, você perdeu completamente a cabeça. Talvez, respondeu Dylan sem se virar para ela. Mas prefiro ser louca e apaixonada do que sã e vazia. Você está se fazendo de boba para uma faxineira. Estou me declarando para a mulher que amo. Se isso me faz um tolo, então sou o tolo mais feliz de Miami. Kate olhou para Vitória, corada de raiva e humilhação. Para a multidão que cochichava e apontava. E para Dylan, que estava ali parado como se confessar publicamente seu amor por sua ex-funcionária fosse a coisa mais natural do mundo. Você está louca, disse ela finalmente. Estou louca por você. Dylan. Esta é Kate Morris, interrompeu ele, pegando em sua mão. Você me dará uma segunda chance para fazer as coisas direito? Porque se você disser sim, prometo que nunca deixarei ninguém te tratar como menos importante do que qualquer pessoa nesta sala. Prometo que te defenderei, te protegerei e te amarei exatamente como você é. Kate sentiu lágrimas começarem a se formar em seus olhos. Você está fazendo isso na frente de 300 pessoas. Se necessário, eu faria isso na frente de 3.000 pessoas. E então, para o absoluto espanto de toda a elite de Miami, Dylan Brooks se ajoelhou no meio do salão de gala mais elegante da cidade. Ele tirou uma pequena caixa de veludo do bolso do smoking. O silêncio foi substituído por exclamações audíveis de surpresa. Dylan, disse Kate, olhando para ele ajoelhado diante dela. O que você está fazendo? Algo que eu deveria ter feito semanas atrás, disse ele, abrindo a caixa para revelar um anel simples, porém elegante. Kate Morris, você quer casar comigo? Kate olhou para o anel, para Dylan ajoelhado, para a multidão de boca aberta e para Vitória, que parecia estar tendo um colapso silencioso. Por um instante, o mundo inteiro pareceu prender a respiração aguardando sua resposta. Ela disse finalmente, com um sorriso que começou pequeno e cresceu até iluminar todo o seu rosto. Você é, sem dúvida, a pessoa mais louca que eu já conheci. Isso é um sim. Kate lançou um último olhar para a multidão de rostos expectantes, respirou fundo e disse a única coisa que fazia sentido. Isso é muito entusiasmado, por que não? Dylan se levantou e a beijou bem no meio do salão de gala, enquanto 300 pessoas importantes aplaudiam. Algumas genuinamente emocionadas, outras ainda tentando processar o que acabavam de presenciar. E em algum lugar no fundo da sala, Kate ouviu alguém dizer, bem, essa será uma história que contaremos por muitos anos. Ela não poderia concordar mais. O beijo durou exatamente 7 segundos. Kate contou porque o choque fazia sua mente fazer coisas estranhas, como cronometrar momentos românticos. E quando se separaram, a elite de Miami aplaudiu como se tivesse acabado de assistir ao final de um filme. Bem, disse Kate,
ainda com Dylan segurando suas mãos. Foi cinematográfico. Foi intencional, respondeu ele, sorrindo. Achei que você merecia um momento digno de filme depois de tudo que passamos. Dylan Brooks, você me pediu em casamento na frente de 300 pessoas sem nem saber se eu queria namorar com você de novo. Tecnicamente, eu perguntei se você me daria uma segunda chance e depois perguntei se você casaria comigo. São duas perguntas diferentes. Kate riu, balançando a cabeça. Você tem razão. E, para que fique claro, minha resposta para ambas as perguntas é sim, mas com algumas condições. Condições? Dylan ergueu uma sobrancelha. Você está negociando os termos do nosso relacionamento no meio de um evento beneficente. Sou uma mulher prática, Dylan. Aprendi que é melhor deixar as coisas claras desde o início. A multidão ao redor deles começou a se dispersar discretamente, retomando suas conversas, embora Kate tenha notado várias pessoas ainda olhando em sua direção e cochichando. Está bem, disse Dylan, ainda segurando as mãos dela. Quais são as suas condições? Primeiro, eu não serei seu troféu. Não comparecerei a eventos apenas para ficar bonita ao seu lado e sorrir educadamente enquanto as pessoas perguntam o que eu faço e depois mudam de assunto quando descobrem que eu não tenho um MBA. Concordo plenamente. Aliás, você é muito mais inteligente do que a maioria das pessoas com MBA que eu conheço. Em segundo lugar, vou manter minha independência financeira. Não quero mesada. Não quero cartão de crédito conjunto. Não quero ser sustentado. Encontrarei meu próprio trabalho e arcarei com minhas próprias despesas. Concordo plenamente. Mas posso sugerir que você considere abrir seu próprio negócio de organização? Você tem um talento natural para isso. Kate fez uma pausa, pensativa. Na verdade, não é uma má ideia. Terceira condição. Dylan sorriu, claramente divertido com a situação. Terceiro, nada de esconder nosso relacionamento da sua família ou fingir que sou algo que não sou. Se sua mãe não consegue aceitar que você esteja com uma ex-faxineira, então ela terá que aprender a lidar com isso. Kate, minha mãe terá que aceitar que estou com a mulher que amo, independentemente do que ela tenha feito antes de me conhecer. E se ela não conseguir, o problema é dela, não nosso. Quarto, sua ex-noiva psicótica está oficialmente banida de nossas vidas. Não quero Vitória em projetos, não a quero em eventos e nem quero ouvir o nome dela, a menos que seja para falar sobre como ela finalmente encontrou terapia. Dylan olhou por cima do ombro de Kate para Vitória, que ainda estava parada ali, olhando para eles com uma expressão que misturava fúria e incredulidade. Considerando que ela acabou de presenciar nosso compromisso público, acho que ela vai querer manter distância de qualquer forma. E em quinto lugar, disse Kate, ficando séria. Nada de surpresas dessas sem me avisar primeiro. Da próxima vez que quiser fazer uma declaração pública de amor, me avise com antecedência para que eu possa pelo menos usar rímel à prova d'água. Dylan deu uma gargalhada. Eu prometo. Embora eu deva dizer que você está linda mesmo com o rímel borrado. Meu rímel não está borrado. É um pouco. Ele passou o polegar delicadamente sob o olho direito dela. Kate olhou em volta do salão, onde as pessoas fingiam não estar interessadas no drama que acabará de se desenrolar. Dylan, você se dá conta de que isso vai estar em todos os jornais de fofoca de Miami amanhã, né? E provavelmente nas redes sociais hoje à noite. Já está nas redes sociais, disse uma voz atrás deles. Eles se viraram e viram um jovem com um telefone na mão. Desculpe, disse ele, parecendo constrangido. Sou repórter do Miami Herald. Não resisti a filmar. Esta é, bem, uma história e tanto. Milionário pede faxineira em casamento em evento beneficente, disse o repórter, claramente já formulando a manchete em sua mente. Algum comentário oficial? Kate e Dylan se entreolharam. O amor é imprevisível, disse Kate por fim. E às vezes as melhores coisas da vida vêm de onde menos se espera, acrescentou Dylan. E às vezes é preciso coragem para agarrar a felicidade quando ela aparece, mesmo que seja no meio de um evento beneficente.
O repórter sorriu e guardou o celular. Obrigado e parabéns. Você acabou de me dar a melhor história da semana. Enquanto ele se afastava, Kate se virou para Dylan. Então, o que fazemos agora? Voltamos para a cobertura e fingimos que tudo isso foi um sonho elaborado. Na verdade, disse Dylan, pegando novamente em suas mãos, tenho uma confissão a fazer. Mais uma? Dylan, meu coração não aguenta mais drama por hoje. Essa é boa, eu prometo. Lembra que você disse que não queria ser um troféu e que queria manter sua independência? Literalmente, 2 minutos atrás. Sim. Bem, eu já tinha pensado nisso. E tenho uma proposta comercial para você. Kate olhou para ele com desconfiança. Que tipo de proposta comercial? Uma parceria. Você com a sua empresa de organização, eu com os meus recursos e contatos. Juntos, podemos criar algo realmente especial. Prossiga. Imagine uma empresa que não apenas organiza a vida das pessoas, mas também as ajuda a transformar suas ideias em realidade. Você tem o talento para organizar o caos. Eu tenho experiência em transformar ideias em negócios viáveis. Kate analisou a proposta. Isso seria interessante, mas teríamos que manter o profissionalismo no trabalho. Com certeza. Durante o dia somos sócios. À noite, somos um casal apaixonado planejando nossa vida juntos. E que tipo de vida seria essa? Dylan sorriu, e Kate reconheceu aquela expressão. Era a mesma que ele tinha sempre que falava sobre suas ideias mais malucas e maravilhosas. Uma casinha com varanda, um cachorro que late para os carteiros, café da manhã na cama aos domingos, e quem sabe, mais tarde, crianças correndo pelo quintal e deixando o James completamente louco. Kate riu, imaginando a geladeira britânica tentando dar conta de uma casa cheia de crianças. Uma casinha? Você, Dylan Brooks, quer morar numa casinha. Com você, eu moraria numa barraca no meio do deserto. Que romântico! Mas eu preferiria a casinha com varanda. Dylan a puxou para mais perto. Então é isso? Vamos mesmo tentar de novo, desta vez para valer. Kate olhou em volta no salão de gala para todas as pessoas importantes discutindo assuntos importantes, para a vida que ela poderia ter se dissesse sim. Então ela olhou para Dylan, com os olhos cheios de esperança e amor, e soube que já havia tomado sua decisão no momento em que ele se ajoelhou. Dylan Brooks, disse ela, ficando na ponta dos pés para beijá-lo novamente. Você me convenceu. E ali, no meio da elite de Miami, com fotógrafos discretos registrando o momento e pessoas importantes cochichando sobre o escândalo romântico do ano, Kate Maurice finalmente soube o que era ser vista, não como uma faxineira ou uma assistente, mas como uma mulher amada exatamente por quem ela era. Ela concluiu que era uma sensação que merecia todas as manchetes de jornais do mundo. 4 meses após o baile de gala que transformou Kate Maurice de uma faxineira desempregada na noiva de um milionário que viralizou nas redes sociais, ela estava sentada em seu novo escritório, olhando para uma agenda que teria deixado Svetlana extasiada com sua organização. Em tempo recorde, a Maurice Brooks Life Organization End Transformation tornou-se a empresa mais procurada em Miami. Parte disso se deveu à notoriedade do pedido de casamento público. Parte se deveu ao fato de Kate ser realmente excepcional no que fazia. E uma pequena parte se deveu às conexões que Dylan tinha e que lhe abriam portas. Mas principalmente se deveu ao fato de Kate ter descoberto que possuía um talento natural para transformar o caos em ordem. E as pessoas estavam dispostas a pagar muito bem por isso. Bom dia, Kate, disse Amanda, sua nova assistente, entrando com uma xícara de café e uma lista. Você tem uma reunião com a Sra. Peterson às 10 horas para discutir a organização do closet dela, uma ligação às 11 horas com a revista Forbes sobre um artigo sobre mulheres empreendedoras, e às 14 horas, você está gravando o podcast sobre finanças pessoais. Kate olhou para a agenda e riu. Amanda, há 6 meses eu limpava banheiros de escritórios. Agora estou dando conselhos financeiros em podcasts. A vida é uma coisa estranha. Você é uma inspiração, Kate. As mulheres se identificam com a sua história,
Ou acham engraçado que alguém tenha transformado uma demissão humilhante em um império de organização? Kate descobriu, para sua própria surpresa, que as pessoas adoravam sua abordagem direta e bem-humorada à organização e às finanças. Seu perfil no Instagram, que começou como uma brincadeira, agora tinha 200 mil seguidores que adoravam suas dicas sobre como organizar a vida financeira sem vender um rim e como limpar a casa como se a sogra fosse chegar em 5 minutos. O telefone tocou. Morris and Brooks, Kate falando. Olá, futura esposa, disse a voz familiar de Dylan. Como está o império da organização hoje em dia? Crescendo. Seu futuro marido já aprendeu a fazer café sem incendiar a cozinha. Na verdade, sim. James está muito orgulhoso do meu progresso. Ontem ele me parabenizou por ter conseguido fazer café sem acionar o alarme de incêndio. Kate riu. Nos últimos 4 meses, Dylan se dedicou seriamente a aprender a fazer coisas normais. Cozinhar, limpar, lavar roupa, dirigir seu próprio carro em vez de sempre usar um motorista. Era encantador e um pouco desastroso ao mesmo tempo. Svetlana aceitou que você vai ter uma vida doméstica normal. Ela está se adaptando. Ontem, ela sugeriu que eu contratasse um chefe particular para evitar o desperdício de recursos em tentativas culinárias ineficientes. Eu disse a ela que preferia queimar alguns ovos se isso significasse fazer o café da manhã para ela. Que romântico! Nada diz eu te amo como ovos tostados. Falando em café da manhã, você gostaria de almoçar comigo hoje? Pensei que poderíamos começar a planejar alguns detalhes do casamento. Kate olhou para sua agenda lotada. Posso encaixar você às 15 horas, depois do podcast. Perfeito. Vou reservar uma mesa no lugar de sempre. O lugar de costume era um pequeno e aconchegante café a 10 minutos do escritório de Kate, bem diferente dos restaurantes chiques que Dylan costumava frequentar. Eles haviam descoberto que preferiam lugares onde pudessem conversar sem se preocupar com quem estivesse ouvindo. Te amo, disse Dylan antes de desligar. Também te amo, respondeu Kate, ainda surpresa com a naturalidade com que disse aquilo. O resto da manhã passou voando. A reunião com a Sra. Peterson foi um sucesso. Aparentemente, quando se tem 40 pares de sapatos idênticos, talvez seja a hora de repensar as estratégias de compra. E a ligação com a Forbes foi melhor do que o esperado. Gravar o podcast era a parte favorita do dia para Kate. Ela adorava falar sobre finanças pessoais de uma forma que fizesse sentido para pessoas comuns. E lembrem-se, disse ela ao microfone, vocês não precisam de um orçamento complicado com 15 categorias diferentes. Vocês precisam de 3 coisas: saber quanto entra, saber quanto sai e garantir que o primeiro número seja maior que o segundo. Se conseguirem fazer isso, já estarão à frente de 70% da população. Ao terminar a gravação, Kate sentiu-se energizada e realizada. Havia algo profundamente gratificante em ajudar as pessoas a colocarem suas vidas em ordem. Enquanto caminhava para encontrar Dylan, ela percebeu que vinha se sentindo um pouco estranha nos últimos dias. Nada sério, apenas diferente. Um pouco mais cansada do que o normal, um pouco mais sensível a cheiros. Aliás, na manhã anterior, quase vomitou quando Dylan estava fritando bacon. Ela atribuiu isso ao fato de ele ainda estar aprendendo a usar o fogão. Mas agora, pensando nisso, Kate parou no meio da calçada, como se a ficha tivesse caído num estalo. Ai meu Deus! Murmurou para si mesma. Ela olhou em volta, viu uma farmácia na esquina e tomou uma decisão impulsiva. 15 minutos depois, ela estava no banheiro da farmácia, olhando fixamente para 2 linhas rosas em um teste de gravidez. Bem, disse ela para seu reflexo no espelho, isso vai ser interessante de explicar. Ela chegou ao café em estado de choque controlado. Dylan já estava lá, lendo algo em seu tablet e tomando café com a concentração de alguém que se esforça muito para parecer um homem normal tomando um café normal. Olá, disse ela, sentando-se. Olá. Ele olhou para cima e sorriu. Como foi o podcast? Ótimo. Dylan, preciso te contar uma coisa. E, rapaz, pelo seu tom de voz,
Ou você cancelou nosso casamento ou decidiu se mudar para o Alasca? Nenhuma das duas. Kate respirou fundo. Estou grávida. Dylan ficou tão imóvel que Kate se perguntou se ele havia parado de respirar. Grávida, repetiu ele lentamente. Grávida, quer dizer, vamos ter um bebê daqui a uns 8 meses, se meus cálculos estiverem certos. Dylan continuou a encará-la sem dizer uma palavra. Dylan, você está bem? Precisa de água, açúcar, reanimação cardiopulmonar. Um bebê. Essa é geralmente uma consequência da gravidez. Sim. Ainda nada. Dylan, você precisa dizer alguma coisa porque estou começando a me preocupar que você tenha entrado em coma emocional. Finalmente, Dylan piscou, e um enorme sorriso começou a se espalhar por seu rosto. Vamos ter um bebê. Nós somos um bebê de verdade. Não, Dylan. Um bebê imaginário. Claro que real. Tecnicamente, é mais meu bebê pelos próximos 8 meses. Mas sim, nosso bebê. Dylan levantou-se abruptamente, deu a volta à mesa, puxou Kate para cima e a girou no ar. Dylan. Ela riu. Me põe no chão antes que eu vomite em você. Desculpe, disse ele, colocando-a delicadamente de volta no chão. É que, Kate, nós vamos ser pais. Eu sei. É meio assustador e meio maravilhoso ao mesmo tempo. Como você está se sentindo? Sinceramente, foi como se eu tivesse engolido uma montanha-russa, mas feliz. Muito feliz. Dylan a puxou para um abraço. Eu te amo muito, e já amo nosso bebê, mesmo que ele seja do tamanho de um grão de arroz agora. Especialmente por isso, nosso pequeno grão de arroz. Kate riu contra o peito dele. Dylan Brooks, você vai ser o pai mais maluco de Miami. E você vai ser a mãe mais incrível. Nosso filho será a criança mais organizada e mimada da cidade. O James vai ficar apavorado com a ideia de ter um bebê em casa. O James vai adorar ter alguém novo para cuidar. Ele já reclama que eu não como legumes suficientes. Imagina com uma criança. Kate recuou um pouco para olhá-lo. Então, estamos mesmo fazendo isso. Casamento, bebê, vida doméstica normal. Kate Morris, não há nada que eu queira mais no mundo. E ali, no meio de um café comum, num dia comum, Kate percebeu que sua vida havia mudado completamente mais uma vez. Mas desta vez, ela estava mais do que preparada para a aventura. 2 meses após o anúncio da gravidez, Kate Morris estava em frente ao espelho do quarto de Sarah, olhando para seu reflexo com uma mistura de incredulidade e alegria. O vestido de noiva, simples mas elegante, abraçava delicadamente a curva de sua barriga crescente, e ela não conseguia parar de sorrir. Você está radiante, disse Sarah, ajeitando o véu. A gravidez lhe cai bem. Sinto-me como uma princesa que engoliu uma bola de basquetebol, respondeu Kate. Mas uma princesa feliz. O Dylan vai desmaiar quando te vir. Espero que não. Seria difícil explicar ao padre por que o noivo está no chão. Eles haviam decidido por uma cerimônia pequena e íntima no jardim da nova casa que Dylan comprará. Uma casa de verdade, com varanda, quintal e espaço suficiente para um bebê, um cachorro que ainda estava por vir e todos os assistentes virtuais que Dylan insistia em manter. Kate olhou pela janela e viu os convidados chegando. Apenas 50 pessoas, familiares próximos e amigos. Um contraste marcante com o baile de gala meses antes, mas exatamente o que eles queriam. Você está nervoso? Perguntou Sarah. Estranhamente, não. Kate ajeitou o buquê de flores simples. Acho que já vivi todas as emoções possíveis com esse homem. Agora só quero oficializar a situação. E a mãe dele? Kate fez uma careta. Evelyn Brooks levou 3 meses inteiros para aceitar que seu filho realmente iria se casar com a faxineira, como ela ainda se referia a Kate quando pensava que ninguém estava ouvindo. Mas na semana passada, ela apareceu no escritório de Kate com uma proposta de negócios. Na verdade, disse Kate, acho que ela finalmente percebeu que eu não vou a lugar nenhum.
Ontem ela me ofereceu um contrato para organizar o escritório da fundação dela. Isso é progresso. É uma rendição estratégica. Ela decidiu que, se não consegue me vencer, vai me contratar. Uma batida suave na porta os interrompeu. Posso entrar? Disse a voz de Ryan. Kate abriu a porta e encontrou o primo de Dylan, de terno, segurando um pequeno envelope. Esse Ryan? O que você está fazendo aqui? Dylan me pediu para lhe entregar isto, disse ele, entregando-lhe o envelope, e para me desculpar mais uma vez por toda aquela confusão de meses atrás. Kate pegou o envelope e o abriu. Dentro havia um bilhete escrito à mão. Kate, há um ano, eu era um homem que conversava com geladeiras porque era mais fácil do que conversar com pessoas de verdade. Hoje, graças a você, sei o que significa ter uma vida real com uma pessoa de verdade, construindo algo real juntos. Obrigado por me ensinar que o amor não é sobre encontrar alguém perfeito, mas sobre encontrar alguém que torne suas imperfeições perfeitas. Eu te amo. Dylan. PS. James manda lembranças. Kate riu, enxugando uma lágrima que começava a se formar. Ele é impossível, disse ela para Ryan. Ele está apaixonado, corrigiu Ryan. E, para que fique claro, nunca vi meu primo tão feliz. Nem eu, admitiu Kate. A cerimônia foi exatamente como eles haviam sonhado. O jardim estava decorado com luzes simples e flores brancas. Uma pequena orquestra tocava música suave, e todos os que importavam estavam presentes. Quando Kate caminhou pelo corredor improvisado, na verdade, um caminho de pedras no jardim, de braço dado com o pai, viu Dylan esperando no altar, e o sorriso dele era tão radiante que ela por um instante se esqueceu de como andar. Respire. Sussurro o pai dela. Um passo de cada vez. A cerimônia foi simples e emocionante. Eles escreveram seus próprios votos, é claro, e Kate fez o padre e metade dos convidados rirem quando prometeu amar, honrar e, ocasionalmente, jogar bebidas em quem merecesse por Dylan. Dylan, por sua vez, prometeu amar, proteger e nunca mais deixar que assistentes virtuais russos tomassem decisões importantes sobre suas vidas. Mas foi durante seu discurso após a cerimônia oficial que todos se emocionaram de verdade. Há um ano, disse Dylan, ao lado de Kate, segurando sua mão, eu achava que sabia o que era sucesso. Achava que era sobre dinheiro, status, impressionar pessoas que nem me conheciam de verdade. Ele olhou para Kate, e ela viu em seus olhos todo o amor e gratidão que ele sentia. Mas Kate me ensinou que o verdadeiro sucesso é ter alguém que ri das suas piadas ruins, que te impede de comprar elefantes e que não tem medo de te dizer quando você está sendo idiota. Risadas ecoaram pelo jardim. Ela me ensinou que um lar não se resume a quantos metros quadrados você tem ou quantos assistentes virtuais moram com você. Trata-se de ter alguém que te faça querer voltar para casa no final do dia. Kate sentiu as lágrimas se formando novamente. E agora, continuou Dylan, colocando delicadamente a mão na barriga de Kate, vamos ter uma família, e eu sei que nosso filho será a pessoa mais sortuda do mundo porque terá Kate Morris como mãe. Kate Brooks, corrigiu ela, rindo em meio às lágrimas. Ele repetiu, sorrindo. A mulher que transformou minha casa em um lar, meu caos em ordem e meu coração em algo que eu nem sabia que existia. Não havia um olho seco no jardim. A Kate, disse Dylan, erguendo sua taça de champanhe. Kate estava bebendo suco de uva. A mulher que me salvou de uma vida de conversas com eletrodomésticos. Ao Dylan, respondeu Kate, erguendo seu copo. O homem que me provou que contos de fadas podem se tornar realidade, mesmo que comecem com encontros desastrosos e terminem com assistentes virtuais russas planejando nossa lua de mel. Eles se beijaram enquanto os convidados aplaudiam e riam, e Kate pensou que nunca tinha sido tão feliz em toda a sua vida. Horas depois, quando os convidados já tinham ido embora e eles estavam sentados na varanda da nova casa, Kate com os pés inchados apoiados no colo de Dylan, ela olhou em volta e sorriu. Então, disse ela, nós fizemos isso. De faxineira e milionário problemático a marido e mulher com um bebê a caminho e uma empresa em crescimento, acrescentou Dylan.
E 4 assistentes virtuais que provavelmente tentarão criar nosso filho. James já sugeriu que compremos comida orgânica para o bebê. Svetlana quer criar um cronograma de desenvolvimento. Alexa fica tocando música clássica para estimular o desenvolvimento cerebral do feto. Kate Ryu. Nosso filho será a criança mais organizada e tecnologicamente avançada de Miami, ou a mais neurótica. Ou ambas. Dylan a puxou para mais perto, e Kate se aconchegou contra ele, sentindo-se completamente em paz. Kate, obrigada. Para K. Por ter ido àquele encontro terrível. Por ter aceitado meu resgate maluco. Por ter me dado uma segunda chance. Por ter jogado suco de laranja na vitória. Kate deu uma gargalhada. A última foi para meu próprio prazer. Mesmo assim, obrigado por me tornar um homem melhor. Dylan Brooks, você sempre foi um bom homem. Você só estava se escondendo por trás de toda aquela tecnologia e complicação. Eu apenas te ajudei a se encontrar. E você? Encontrou a si mesmo. Kate olhou ao redor da varanda, para o jardim onde haviam se casado, para a casa que agora era deles, para o anel em seu dedo e para a vida que haviam construído juntos. Sabe de uma coisa? Acho que sim. E ali, na varanda de sua casa, com as estrelas de Miami brilhando acima deles e o futuro se estendendo como uma promessa radiante, Kate Maurice Brooks soube que havia encontrado exatamente o seu lugar. Em casa com o homem que amava, esperando o bebê que mudaria tudo e com uma vida inteira de aventuras incríveis pela frente. O que você achou da história de Kate e Dylan? Deixe sua opinião nos comentários. Dê uma nota para esta história de 0 a 10. Que nota você daria? Inscreva-se no canal e ative o sino de notificações para acompanhar todas as nossas histórias. E não se esqueça de assistir a mais histórias emocionantes clicando aqui na tela.